Esse é o podcast Leitor, o Oitavo Passageiro, uma produção do coletivo Quadra Quadro. Projeto realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, Secretaria da Cultura do Governo do Estado do Espírito Santo, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. Atenção, senhores passageiros! Estamos decolando para mais um episódio do nosso podcast Leitor, o Oitavo Passageiro. Eu sou a Franciele Noia e aqui comigo nesta aventura literária está o Volmir Alcântara. Ei, Volmir! É isso aí, Fran. O podcast nessa temporada vai conversar com escritores de literatura feita no estado do Espírito Santo. Queremos conhecer e divulgar quem escreve por aqui. No episódio de hoje, vamos conversar com a Marília Carreiro. A Marília é escritora, autora de livros como Lama, Amor, Opala Negra e A Tez. Ela também é fundadora da editora Pedregulho. Marília, obrigada por aceitar nosso convite. Olá, gente, eu que agradeço muito. Valeu, Marília, muito obrigado, hein? Show! Olha, muito bom, muito bom. Marília, a gente queria começar, né, essa primeira parte da nossa viagem literária com uma pergunta. Você se lembra qual foi, né, a sua primeira experiência como leitora? Nossa, muito difícil, né? É difícil, né? A primeira lembrança que eu tenho de contato com o livro, ela é muito antiga, antiga assim, né? Dentro da minha idade, ela é muito antiga. Meu tio, quando eu era criança, eu tinha, sei lá, uns 5, 6 anos ainda, estava começando a aprender a ler, ele era livreiro, e ele ia na minha cidade, ia, né, vendendo livros até chegar na minha cidade. E quando ele chegava lá, meus pais deixavam eu pegar coleções de livros, assim, cada um deixava eu pegar uma coleção, e aí eu tive acesso a muitas fábulas, a muitas histórias, né, tipo os contos infantis, assim, muito cedo. Então, a minha leitura foi incentivada mesmo desde muito pequena. E, assim, mas no primeiro momento, quando você fala sobre o primeiro contato, eu acho que o primeiro contato é sempre um choque, né? Ele sempre vem. O choque veio com uma pequena vendedora de fósforos. Eu adoro. Anderson, ela é maravilhosa. Eu criança, 6 anos, na vendedora de fósforos, e terminando o livro sozinha, desolada. Nossa, tem uma animação da Pequena Vendedora de Fósforo que eu saio chorando toda vez que eu vejo. Pelo amor de Deus, gente. E era aqueles livros que você mexia e mudava, sabe? Eu não sei o nome daquilo, quando você mexe a capa de movimenta a capa e aparece duas imagens. Tem uma ilusão de movimento. Sim. Ela sentada na porta da casa da família, assim, cara. Tipo, aquele final, né? Pelo amor de Deus, dá um tempo com a criança. Aquilo não é infantil. Não, traumatizante. Marília, foi a base do trauma, o apego pela literatura. Olha, você falou, realmente, mas eu vou complicar um pouquinho, vou te perguntar o seguinte, você consegue dizer que experiência, né, lendo, né, que te moveu para um desejo de também escrever? Assim, alguma coisa que você lê e fala assim, eu também quero escrever, eu também quero fazer isso. É isso que eu falei agora há pouco, assim, né, é tudo na base da porrada. Do choque. É a viagem da memória agora. Isso aí. A literatura, ela teve essa primeira infância minha, assim, foi uma coisa muito repleta de livro mesmo, de ter aquelas fitas de histórias, com a Xuxa narrando as histórias e tudo isso. E aí, quando eu tinha uns
sei lá, uns 10, 11 anos, não sei porque eu fui diminuindo o ritmo de leitura, né? E mais ou menos com 14 anos, acho que 14, 15 anos, né, quando a gente está no primeiro ano do ensino médio, aí a professora me passou uma avaliação para minha turma, pedindo para a gente escolher não, para a gente pegar um livro que ela estava, uma pilha de livro lá, que ela tinha separado um livro para cada pessoa ler e fazer uma avaliação oral, explicando o livro para a sala toda. E eu era uma criança extremamente tímida, e ela me deu os sermões do Padre Antônio Vieira. Nossa! Foi um castigo que você fez de errado. Eu acho. Mas eu não li, comecei a ler e não gostei, não li o livro todo. No dia da avaliação, eu cheguei lá e falei, olha, não vou falar nada sobre o livro porque eu não sei. Não li e tal. E aí ela me deu 0, e aí quando, sei lá, o aluno tirava 0, a escola mandava um comunicado, né, para a família e tal, para o responsável, para dizer que tinha acontecido isso. E aí minha mãe veio me questionar, eu falei que o livro era muito chato e não ia ler, e aí aconteceu que me deram uma segunda chance para eu ir na biblioteca da sala, da escola, olhei o livro que eu queria ler. Eu fui, peguei o mais fino que tinha, e era A Hora da Estrela. Opa! Econômica, mas foi no tiro, né? Foi certeira dessa vez. Eu lembro de começar a ler o livro à noite, assim, e entrar à madrugada. O livro é um livro pequeno, né? Muito pequeno. E eu entrei à madrugada, assim, ia lendo, relendo, e segurando uma vontade de vomitar muito grande que estava me dando, assim, da história, daquilo, me causou uma perturbação tão grande que eu cheguei na sala para avaliação e falei que não conseguia falar sobre a história, mas conseguia falar sobre o que o livro causou. E aí eu acabei contando, né, já que era essa questão, né, da avaliação, e ficou tudo bem. Mas, assim, de lá para cá, quando eu vi aquela questão toda, né, da Macabeia, uma questão de existencial ali, uma literatura mais voltada para essa escrita da Clarice, né, uma coisa carregada, e eu já rabiscava umas coisinhas, assim, tipo, escrevia livrinho, primeira série, tipo, eu tenho esses documentos ainda até, tipo, livro de feira da escola, feirinha cultural, né, que a escola fazia, a gente escrevia as historinhas e tal, mas eu tive uma pausa, e aí voltou com a Clarice. Fui aumentando, assim, essa bagagem de leitura de literatura brasileira. Eu comecei aí, mais ou menos com 14 anos, eu sou, cara, super fã da literatura produzida aqui. Sim. Pode-se dizer, então, que A Hora da Estrela, Clarice Lispector, foi esse texto que te, vamos dizer, encantou, né? Que trouxe a você o impulso de ser escritora também, né? Foi A Hora da Marília. É A Hora da Marília. Foi aquele livro que te trouxe o lado negro da força, né? Ô Marília, queria te fazer uma pergunta aqui, que vai inverter um pouco. Você falou um pouco de si como leitora, né? Então, assim, imagina se um dia você vai escrever sua autobiografia, quem você vai dizer que foi seu primeiro leitor? Pensando num total, tipo, em tudo que eu fiz, nesses livrinhos, né? Esses livrinhos que eu fiz e tudo mais, eu acho que a minha primeira leitora e a maior incentivadora, com certeza, foi a minha mãe. Eu lembro da gente estar sentada na mesa e eu escrevendo as historinhas para esse livrinho que eu falei da Feira Cultural lá, e ela me perguntava, eu ia lendo para ela e ela falava, mas como que isso aconteceu? Tipo, já foi meio que dando liga no texto, sem que eu percebesse, né, mas me incentivando a escrever e lendo junto comigo. Então, eu acho que... Sim. Foi sua leitora e ao mesmo tempo coautora.
Sim. A leitura tem um pouco disso mesmo, né? A gente participa um pouco. E acaba ensinando também, né, indiretamente, porque a gente tem uma estrutura de texto, né? Tipo, na narrativa existe uma estrutura do texto, e com essas perguntinhas bem sutis, bem singelas da parte dela, o texto foi tomando forma, e claro, né, eu tinha 6 anos, o máximo que 6 anos eu fiz. Mas muito legal. É uma coisa bacana, né? Foi um incentivo muito assertivo, assim. Foi uma coisa bem bacana, bem legal. Com certeza, com certeza. Essa influência é muito importante, né? E você carrega de uma certa maneira isso até hoje, né? Sim. Você é escritora, editora. Então, a nossa jornada com a Marília Carreiro, ela está muito interessante. Nós estamos conhecendo um pouco da Marília leitora, mas agora a gente vai começar a segunda parte dessa viagem e conversar agora, bater um papo sobre os escritos da Marília, né? Vários dos contos em Amores mostram um olhar seu, Marília, atento para o cotidiano da cidade. A cidade parece Vitória, né? Tem Jardim da Penha, tem Reta da Penha, tem o 214, né? Tem vários elementos ali que mostram uma cidade, né? Um ambiente urbano. Isso também aparece no Lama, né? Uma questão, então, que surgiu para nós o que você faz para escrever dessa forma? Quer dizer, você observa, você é observador, você faz anotações de situações que você vive, ou tudo é ficcional? Como é que é esse seu processo de escrita desses contos, desses 2 livros? Pode falar para a gente? Tanto do Amores como do Lama, né? Porque a gente percebe que tem uma questão aí muito do cotidiano, assim, entendeu? Muitos contos, eles trazem um olhar atento, assim, um olhar seu, assim, para questões tanto como daquele do apartamento, como o do ônibus também. Tem vários contos em que é como se você estivesse observando, assim, as coisas, você fizesse um tipo de reflexão ou representasse a vida, né, a vida cotidiana, assim. Como é que isso aparece, assim, para você, assim? Você imagina tudo, você observa, como é que funciona isso? Eu parto do princípio de que a gente não consegue se isentar mesmo do texto numa totalidade, e o primeiro livro, que foi o Amores, ele tem uma carga muito grande de observação, assim. Eu acho que a base, né, desde o 214, que eu pegava 214, e aí dentro do ônibus já vem aquele negócio do por que não usar o 214 as rotatórias do Jardim da Penha para poder produzir. Dá tempo de escrever um livro nesse ônibus, né? Dá tanta volta. Uma literatura realmente circular. Né? Total. Ele vai de praça em praça e volta para a mesma praça. Quando eu comecei a pegar o 214, ele ainda não dava volta na UFES, ele entrava direto em Jardim da Penha, né, que tinha aquele, que a Fernando Ferrari entrava direto aqui no bairro e não dava aquele rolê. Sim, eu lembro, antes daquela mudança, né, daquela reforma ali, né, perto da UFES. O texto começa, né, é sexta-feira 3, né, esse texto, e aí ele vem o outro prédio, eu coloco em algum conto que eu não lembro qual é agora, as ruas, né, o nome das ruas, que é ali mais ou menos perto de onde era a Logos, antigamente. É o flaner do ônibus, né? Tem muito de observação mesmo, assim, né? Muito daquela coisa e de uma escrita de início, né? De começo mesmo, assim. Sim. Já foi um projeto que aconteceu aí 7 anos depois, né? Que uma sequência de eu escrevi o Amores, depois eu escrevi o Opala, e eu fiquei 4, 5 anos sem escrever, e aí voltei com um projeto do Lama, e o Lama foi publicado em 2019. O Lama já tem mais
uma coisa que eu fui desenvolvendo, tanto com as leituras, quanto com essa questão do que eu quero para minha escrita mesmo, que é uma coisa mais voltada para o... Tem um pouco desse nonsense, né, dessa literatura. Você fica sem entender muito ali o que é. O Jaime, por exemplo, que é um conto do Lama que... É no Lama que tem aquele conto que uma personagem, acho que é uma assistente social, aí ela visita uma casa, acho que é o conto Lama mesmo esse, né? Que aí ela visita e tem uma menininha brincando na lama e ela vai, volta, e um mês depois ela volta, não tem mais ninguém lá, a mãe morreu, e acaba o conto assim, né? Acaba bem... Tem uns contos seus que acabam de maneira bem abrupta, assim, criam aquilo que você estava falando da Clarice, né, que você sentia, né, na Clarice, que era um choque, assim, você meio que tenta causar isso também, né, no leitor, né, que é essa coisa de acabar de maneira abrupta, quase como se não tivesse um sentido, né, assim, difícil achar um sentido. Por que isso acontece, né, a menina não está mais lá? É a ideia de deixar o incômodo mesmo, e também de... Sem necessariamente um sentido causal, né? Tipo, a possibilidade, tipo, essa menina, essa criança que boiava na lama, que ia correndo até o portão, mas afundava, ela de fato existia? Boa, interessante. Entendi. Ou era, né, espiritual, ou é uma questão de loucura mesmo, sabe? Tipo, várias possibilidades. O Amor também tem esse, o conto principal, ele é uma... sim, da morte, né? Sim, ele é uma inspiração direta, completa, bem sem nenhum floreado, assim, ao Canto para Minha Morte, do Raul Seixas. Puxa vida, isso aqui legal. Realmente, ela vem no final, né, bate na porta, né, e ela tá com vestido, né, de negro, assim, bonito e tal. Toda essa questão, e toda vez que o cara pensa em se matar, ela aparece. E aí, enquanto o livro estava sendo publicado, eu entreguei esse conto para 3 pessoas. Uma disse que ela era Deus, a outra disse que ela era um diabo, e a outra personagem estava louco. Você cita o diabo, né? É muito Raul Seixas isso mesmo. E é uma inspiração livre e super direta mesmo ao Canto da Minha Morte. Eu gosto muito essa música é linda dele, né? Como que forma você virar, né? Essa música é linda. Como é que é? Vestida de cetim, né? Em qualquer lugar, né? Texto sempre nesse lugar da introspecção, na verdade, dos personagens introspectivos, né? Uma coisa ali inspirado na música do Raul, por exemplo, o cara só fuma, observa o fofo na parede e não quer sair daquele estado que ele tá ali e só pensa em matar, e ele quer acabar isso. Mas ele não se mata, né? Ele mora no centro, não é isso? Aí tem o porto ali, ele vê e tal. É outro conto que tá situado bem, assim, fácil de perceber, né? Em Vitória, né? Nenhum turista vai se perder. Se pegar o 214... descer no errado. 214 dando essas voltas nessas praças. Não vai conseguir sair de uma praça. Marília, vamos mais uma perguntinha. Esses seus livros mais recentes, né, Lama, Amor, eles têm um recorte mais urbano, certo? Curiosamente, eu não pude deixar de notar que o livro Opala Negra, de 2013, tem um narrador masculino que vive uma história na região rural, um tipo de faroeste, né? Me chamou a atenção essa mudança temática e de ambiente, né? Como leitora, eu fiquei curiosa para saber se nesse livro, como nos outros, você se inspirou num lugar real ou se partiu de alguma referência ficcional. O Opala, ele na verdade, no Amor tem um conto chamado P. E quando eu estava de férias, porque o resultado do edital que esse livro passou saiu em outubro, e logo depois eu entrei de férias e fui para Pancas, passar 3 meses de férias lá com os meus pais, meu irmão. E aí eu passei o livro para minha mãe, tipo, o impresso, né, no formato A4 mesmo, e tal, imprimi, dei para minha mãe ler. Manuscritos, né? E minha mãe leu o P, que é esse conto,
que começa com o meu nome, ninguém precisa saber. O que as pessoas precisam saber é que Sim. mais ou menos visualizei uma história. Esse lugar, na verdade, a estrada é uma estrada que se juntou com outra paisagem, que se juntou com outra coisa, né, mais no rural mesmo, assim. E essa história da pistolagem do garimpo, que é a base do Opala Negra, é a história de Pancas, né? Então, Pancas era, em 1960, 1950 e poucos, uma vila de garimpeiros, né? Tinha 1.000 garimpeiros e um prostíbulo na vila. E aí, em 1960, com a emancipação, com a criação de Brasília, né? Com tudo, né? A organização lá e fundou-se Brasília, as pessoas decidiram homenagear a Brasília colocando o nome do prostíbulo de Brasília. É um fato real que eu inventei para colocar no livro. Bem literário, né, também. Um prostíbulo chamado Brasília. Entendi, tem uma referência histórica, né? Depois, quando eu comecei é uma ficção, claro, toda a história é ficcional, mas quando eu comecei a escrever, a minha mãe foi me mandando uns detalhes por e-mail. Ela me mandava e-mails assim, tipo, filha, lembrei que as pessoas do prostíbulo lá eram super respeitadas na cidade, porque elas eram mesmo, tipo, as pessoas entendiam que era um trabalho, e aquilo ali era um trabalho, devia ser respeitado como qualquer outro trabalho, e elas andavam assim, se vestiam dessa forma, e, tipo, ela foi me dando detalhes de uma cidade que eu não conheci, mas que ela esteve, né, presente. Ela era criança, muito criança, quando ela foi para Pancas. Pancas ainda estava sendo formado, a cidade estava sendo formada, e aí essa narrativa dela, nesses casos que me foram contados mesmo, né, essa coisa da história sendo passada pela oralidade, eu acabo aproveitando algumas partes disso e colocando na ficção. Nossa, muito interessante isso. Um registro histórico oral, né, fez uma adaptação literária disso, né, uma criação literária. Infelizmente, assim, tem aí nesse livro várias questões, né? Isso o narrador ser um homem que veio para a cidade e teve que voltar para a terra porque o pai estava morrendo, e isso aí dentro da ficção e tudo mais, mas tem as questões muito vivas da época, né? Essa coisa do cara, do machismo, do cara achar que vai salvar a vida da mulher, tirando ela do prostíbulo, de que só ele consegue fazer as coisas, mas também tem um lado espiritual aí na história, né? A coisa do... Legal. Quase um romance de origem, né? Uma narrativa de origem. Marília, nós estamos chegando à nossa última parada. Além de escritora, você também é fundadora da editora Pedregulho. Sim. Como surgiu a ideia de criar uma editora? Eu estava me formando, letras, e eu trabalhava com revisão de texto já desde o primeiro ano da faculdade. E aí eu não queria dar aula, porque eu não me achava suficientemente boa para estar na frente de uma sala de aula, mas eu também não era isso que eu queria naquele momento. E como eu trabalhava com revisão de texto, eu comecei a estudar quais as possibilidades de trabalho com revisão de texto. E com a escrita junto, porque eu me formei em 2012. Em 2012 eu publiquei o primeiro livro, né? Já tinha enviado no edital de 2012 para a Secult, e aí saiu esse resultado do primeiro livro, em 2012 ainda, então eu me formei e eu tinha esse livro. Quando o Opala ficou pronto, porque foi uma coisa assim, eu fui passar férias lá com a minha família em janeiro, em maio o Opala estava sendo lançado já, porque foi uma escrita rápida, só que eu não tinha
muito contato com editora. Eu sabia que eu precisava de uma editora para lançar o livro, e meu irmão tinha uma gráfica, que era gráfica e editora. E eu pensei, cara, nesse primeiro momento, eu vou usar o que o meu irmão tem para me oferecer para poder produzir o livro, né? E aí eu fui conversar com ele e falei, então, eu preciso montar uma editora e preciso, porque eu tenho um livro pronto, eu quero publicar e tudo mais. Aí ele falou, pô, massa, mas assim, a minha gráfica não imprime livro, não. Eu falei, beleza. Mas tá, você consegue fazer o livro para mim? Ele, consigo. Aí ele diagramou o livro, como ele é design, para ele foi uma coisa super tranquila de fazer. Aí, nesse meio tempo, eu estudei como ter uma editora, fiz o registro da editora, e aí a gente imprimiu os livros. A gente fez a primeira tiragem do Opala de 120 exemplares, mais ou menos. Foi uma coisa muito manual, e a gente imprimiu tudo, dobrou. Na época, a gente usou grampo para poder deixar o livro pronto, e um miolo, né, grampeou o miolo, e colocou capa e tudo mais. Aí lançou o livro lá, dia 10 de maio de 2013, e dia 26, eu acho, aqui em Vitória. Uhum. Esse lançamento do Opala, né, da primeira edição do Opala, o Wagner Silva Gomes, Wagner, para mim, e falou, Marília, que massa que você está lançando seu livro, eu tenho um livro escrito lá, você pode dar uma olhada? Eu falei, posso? Pode mandar. Ele me mandou, eu combinei com ele, a gente lançou o Classe Média Baixa. Aí, no lançamento do Classe Média Baixa, o Ian chegou, Ian Brandenburg, falou, tem um livro lá e tem uma verba do edital, será que dá para fazer? Eu falei, dá para fazer. Aí a gente fez o terceiro, e daí para frente foi assim, tipo, né, foi no lançamento, o lançamento pegou outro contato, fez mais um, e a editora foi crescendo, e estamos aí, né? Já vai, você se formou e já se profissionalizou na escrita, né? E já são o quê? 7 anos, né? Maio faz 8, tá? Maio faz 8. E você tem... Quais são os seus planos, assim, para Pedregulho? Você pensou, assim, para o futuro, assim? Como é que é? Eu penso, por exemplo, você falou que o seu primeiro livro foi feito de maneira bem manual, assim, bem artesanal, mas a Pedregulho hoje, por exemplo, tem tanto livros em formato físico, né, mas também tem formato digital, por exemplo. Como é que você vê isso, assim, para o futuro, assim, essa coisa do formato digital, as editoras, a sua editora? Eu tenho... A editora, ela tem acontecido umas mudanças, né, de 2019 para cá. 2020 foi um ano que foi de mudança para todo mundo, né, inclusive para a empresa. E a gente tem hoje uma forma de trabalho, né, uma equipe que cuida dessas publicações de uma forma que é exatamente igual à primeira publicação, né, que foi o livro do Wagner, assim, que é uma ideia que eu tenho desde o começo, que a editora, na verdade, ela tem que servir como um veículo de publicação, mas também de aproximação das pessoas para com a literatura. Não é só uma empresa que tem lá um CNPJ e precisa ganhar dinheiro, lógico, né? A gente precisa ganhar dinheiro para poder pagar todo mundo, pagar conta e tudo mais. Essa questão de que a literatura, ela precisa estar no meio das pessoas, precisa ser acessível, eu acho que ela é mais importante do que todas as outras. Direito à literatura, do Cândido, né? Direito à literatura, né? E é e aí vem a questão dos e-books, assim, por exemplo. O e-book chega num lugar onde o livro físico não chega, né? Hoje a gente internet. Isso é verdade. Né? A minha ideia com os e-books é uma ideia de... Se a gente não consegue produzir, por exemplo, né, tipo, se a gente não consegue produzir uma tiragem inteira para doar essa tiragem inteira, a gente pode fazer um e-book que seja de livre distribuição. Com certeza. O e-book, ele não é acessível só por onde ele pode chegar, né? Ele também tem a acessibilidade física de aumentar a letra, né? Para pessoas que têm dificuldade visual, assim, ele é muito bom à luz, quando você tem algum dispositivo, né?
Sim, com Tem certeza. isso também. E é uma coisa super bacana, porque assim, muitas parcerias chegam para a editora porque as pessoas se identificam com essa forma de trabalho e, por exemplo, ano passado, no fim do ano, a gente lançou o Songbook do Carlos Papel. Alguns, né, teve um pré-lançamento e os livros do pré-lançamento foram com 3 partituras em braille, sabe? Bom. A gente precisa ter, né? A gente precisa pensar em outras possibilidades. Assim, a gente está conversando agora aqui sobre viabilizar audiobook. Um Físico, compromisso lógico. inclusivo, né? Legal E isso. os físicos, eles não param, né? A gente tem aí um público leitor de livro físico mesmo. Não adianta, isso aí eu, por exemplo, sou uma parte desse público leitor de livro físico. Né? Eu adoro um livro. Digital também tem tipo, em 2020, todos os anos anteriores eu publiquei no máximo um livro digital. Em 2020 foram 7. Olha. E aí é uma questão de vamos juntar, e aí eu falei com a Tiara Cruz, por exemplo, né? Tipo, vamos juntar, vamos fazer um livro de mulheres, impressões de mulheres sobre essa quarentena, em forma de conto, né? De crônica, o que seja, essa coisa híbrida aí do texto, deixar fluir e tudo mais. E aí ela juntou 10 mulheres e formou-se um livro, né? Que foi o Quarentena Crônica. E é e sempre nessa premissa do livro ser livre mesmo, né? O livro livre para distribuição, para quem quiser ter acesso, para quem quiser baixar. E é uma parada que me deixa muito feliz, assim, pensar que a literatura está chegando nos lugares, né? Com certeza, com certeza. Muito bom, Marília. Me pareceu assim um compromisso de formar também uma comunidade de escritores, né? Que reúne várias pessoas, parcerias, pessoas jovens, né? Sim. Tiara Cruz é pessoa jovem, todo mundo que você falou aí. Wagner. Uma galera que está começando a publicar. 2020 foi um ano assim que no começo não no começo da pandemia, mas mais ou menos em maio, chegou uma coisa muito inusitada assim para mim. Uma amiga que teve um problema com a cachorra dela e precisava fazer muita coisa, ia gastar uma grana e não tinha essa grana. E a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, cara, vamos fazer um livro. Tipo, vamos fazer um e-book. Você vende esse e-book pelo preço que você precisar e aí resolve esse problema e tudo mais. Ela tem um filho de 9 anos e eles fazem escritas juntos, assim, eles têm uma coisa de escrever juntos e produzir, pintar juntos e tudo mais. Então, tipo, ele deu o título do livro, que é Arte, Viver, Poesias, Fazer. Eu acho genial. Nossa, incrível, hein? Poemas, cara, da criança, tipo, 9 anos, uns poemas falando sobre o governo, sabe? Que a gente precisa destruir o governo. Verdadeiros poemas infantis. A gente precisa colocar as coisas no lugar. E isso é a queda do governo mesmo. Do jeito que tá, não pode. Sabe? E umas sacadas geniais, assim, sabe? E aí eu sei que esse e-book rodou, a gente fez essa campanha, deu para salvar a vida da cachorrinha lá, ela fez a cirurgia, fez tudo que precisava, ainda ajudou outro bicho, eu não lembro se foi um gatinho, se foi um cachorro, eu sei que o livro funcionou, até isso aconteceu em 2020, assim, tipo, as possibilidades, assim, aumentando e as pessoas chegando com projetos diferentes, né, e isso é muito legal, cara, porque a literatura não é só o texto, né, ela não é só escrito, tem um monte de coisa em volta, e a gente também tem que ficar atento a esse monte de coisa que está em volta, né? Esse monte de arte que está em volta, respirando junto com a literatura. Marília, tem me feito pensar uma coisa que eu não tinha pensado ainda, que é que 2020 foi um ano muito difícil para todo mundo, né? Isso aí eu pensei, com certeza. Mas muitas pessoas ficaram em casa, né? Uma boa oportunidade para escrever, para repensar, refletir muita coisa, para ler também, né? O ano de 2020, para a editora, foi o ano que mais se vendeu o livro. É uma notícia que é muito... me dá muita felicidade, na verdade, em poder compartilhar isso, porque é um objetivo da vida mesmo, sabe? É um objetivo de
Lá, estava me formando em letras, lá em Uhum. 2012, pensar em como trazer a literatura de uma forma mais acessível para as pessoas, e estar aqui hoje, em 2021, pensando que realmente isso está funcionando, sabe? Parabéns, Marília. Isso é muito Foi bonito. ótimo saber disso, foi muito bom, Marília. Nós mesmo já publicamos com a Marília. Pois é. Muito, muito boa essa parceria. Foi. Bom saber, porque sempre aparece alguém querendo, e é um livro que inovou também pra gente aqui, né? O Colônia Horror foi assim, A gente na hora que eu gostou peguei, muita diagramação, tudo foi ótimo. nossa, que ideia genial, cara. Bom. Que bom que você gostou. Que bom, que bom. Pessoal, estamos avisando que a nave Palavra está pousando. A viagem chegou ao fim. Marília, muito obrigada. E se você quiser saber mais sobre os livros de Marília e o catálogo da editora Pedregulho, consulte a descrição desse episódio que você encontra. Até mais. Partiu! Leitor, o oitavo passageiro tem pauta e apresentação de Franciele Noia e Volmir Alcântara, edição de Felipe Gazzi e produção do coletivo Quadra Quadra. Projeto realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, Secretaria da Cultura do Governo do Estado do Espírito Santo, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal.